Este Airbus A330 está em aproximação final, mas há algo gravemente errado. Na cabine de comando, os pilotos estão lutando por suas vidas para tentar desacelerar a aeronave descontrolada. E o que causou essa situação é mais estranho do que você poderia acreditar. Fique ligado. Acidentes acontecem por uma variedade de razões, mas em quase todos os casos, a causa raiz pode ser rastreada até algo muito benigno, talvez um pequeno erro que alguém comete às vezes semanas ou até meses antes do acidente. Esse erro inicial é sempre seguido por outros, permitindo que as barreiras de segurança sejam cruzadas no modelo de queijo suíço do Dr. Reason. É por isso que, para entender completamente qualquer acidente ou incidente, temos que voltar à primeira coisa que colocou a bola em movimento nesta história. Isso significa voltar para 2001, para o planejamento de uma extensão do pátio no aeroporto de Juanda, Surabaya, na Indonésia. O plano original era para 10 posições de aeronaves, que são basicamente vagas de estacionamento para aeronaves, serem construídas ao lado das posições existentes no aeroporto. Mas para começar, apenas as posições de 5 a 10 estavam finalizadas. As 4 posições restantes seriam construídas depois, então o último pedaço de terra ao lado do pátio ficou sem pavimentação até que fosse necessário expandir. Enquanto isso, as posições de 5 a 10 foram equipadas com hidrantes de combustível, uma rede de tubos subterrâneos que levam combustível até cada posição. Este sistema permite que os abastecedores de aeronaves conectem um carro de bomba ao hidrante e bombeiem combustível diretamente de um tanque centralizado, eliminando a necessidade de enormes caminhões de combustível. Isso é comum em aeroportos maiores, especialmente onde aeronaves de longo curso precisam ser reabastecidas, pois necessitam de enormes quantidades de combustível. Os caminhões de bomba utilizados para o reabastecimento desempenham diversas funções essenciais. Os caminhões de abastecimento fornecem pressão para sugar o combustível do hidrante e empurrá-lo para a aeronave, além de incorporar filtros que funcionam como barreira final contra a contaminação antes de entrar nos tanques da aeronave. O combustível é bombeado pelos filtros e a diferença de pressão entre a entrada e saída deve ser monitorada de perto, pois qualquer aumento pode indicar contaminação do combustível vinda do sistema. Então, que tipo de contaminações de combustível podem existir? Bem, obviamente existe uma grande variedade, mas a mais comum é a água, que pode entrar no sistema de várias maneiras diferentes, seja como água livre da condensação dentro dos tanques ou de uma fonte externa, ou como água dissolvida no próprio combustível, que pode se transformar em água livre quando a temperatura do combustível muda. A contaminação por água pode levar a uma contaminação microbiológica adicional no combustível, como fungos ou algas, semelhante ao interior de uma piscina suja. Além disso, também pode haver outras formas de sujeira, pedaços de ferrugem de tubulações e outros pequenos contaminantes, então esses filtros são super importantes. Mas como um filtro pode capturar a água, você deve estar se perguntando? Bem, essa é uma ótima pergunta e vai te apresentar a um dos grandes vilões deste episódio, chamado polímeros superabsorventes. Os filtros nos caminhões de bomba possuem uma camada com pequenos polímeros que atraem e absorvem a água presente no combustível. Quando isso ocorre, o pó dos polímeros superabsorventes vira um gel, impedindo a passagem do combustível pelo filtro, elevando significativamente a pressão diferencial, indicando claramente a contaminação do combustível. Isso, a propósito, é o mesmo tipo de polímero que você pode encontrar em algumas variantes de fraldas. Cerca de um mês antes do voo acidentado, quando o voo 780 da Cathay estava para partir, o trabalho para completar os 4 suportes restantes finalmente começou. O clima estava ruim no período, com chuvas quase diárias. Antes de colocar o concreto no novo pátio, era necessário concluir a tubulação para os novos hidrantes de combustível. Isso envolveu soldagem elaborada e muito cuidado ao instalar os novos tubos e conectá-los à tubulação existente para os suportes próximos de 5 a 10. O aeroporto de Surabaya fica perto do mar, e a piscina reguladora mais próxima, feita para controlar os níveis de água ao redor do aeroporto, estava a apenas 300 metros do local de trabalho, contendo principalmente água do mar.
Enquanto o trabalho prosseguia sob a chuva intensa, poças de água salgada começaram a se formar na área de trabalho. Todos os suportes com hidrantes conectados à área de trabalho, é claro, foram desligados e selados enquanto o trabalho estava em andamento. E, antes que eles e os novos hidrantes pudessem ser reconectados, a empresa de combustíveis Pertamina, que estava encarregada de todo o abastecimento no aeroporto, teve que limpar todo o sistema usando combustível. Após a conclusão da limpeza, a Autoridade de Aviação Civil da Indonésia inspecionou e aprovou a instalação antes de permitir seu uso novamente. A limpeza do sistema foi realizada pela Pertamina no dia 9 de abril da melhor forma possível, mas sem orientações claras sobre como proceder e a quantidade de combustível necessária. Após a limpeza, a equipe da Pertamina, que havia realizado o trabalho, presumiu que, uma vez que o circuito do posto 1 ao 10 agora havia sido aberto e limpo, poderia ser usado com segurança novamente, mesmo que a inspeção final não tivesse sido concluída. E parece que em algum momento durante a construção e o trabalho de encanamento, alguma água salgada deve ter entrado no sistema e não foi devidamente eliminada antes que os hidrantes fossem reconectados. Isso nos leva ao dia 12 de abril de 2010, véspera do voo do acidente. Nesse dia, outra aeronave da Cathay Pacific, operando fora de Surabaya, havia abastecido combustível no hidrante número 6. Após a partida e durante a fase de cruzeiro em direção ao seu destino, os pilotos deste voo notaram algumas flutuações nos parâmetros do motor, especificamente no motor número 1, mas eles não receberam nenhum aviso associado e o motor parecia continuar funcionando bem. Eles continuaram para o seu destino e relataram essas flutuações aos engenheiros de manutenção, e os engenheiros deram uma olhada e decidiram mudar as unidades de medição de combustível, que é a unidade que efetivamente controla a entrada de combustível no motor. Após a substituição da unidade de medição de combustível, o motor funcionou bem. Então nenhum teste adicional foi feito e ninguém associou o problema ao abastecimento de combustível no aeroporto de Surabaya. No dia 13 de abril, uma tripulação de 2 pilotos e 11 comissários estava escalada para operar o voo 780 da Cathay Pacific de Surabaya para Hong Kong. Eles chegaram de Hong Kong na noite anterior no mesmo avião e agora desfrutaram de uma boa parada antes de supostamente retornarem à sua base. O voo de retorno estava marcado para as 20 horas e 20 minutos no horário local, então a tripulação chegou ao aeroporto e iniciou um briefing pré-voo por volta das 19 horas e 20 minutos. O capitão do voo, com apenas 35 anos, já havia acumulado mais de 7.700 horas de voo, sendo 2.600 dessas horas no Airbus A330, a aeronave que iriam operar. Ele foi acompanhado por um primeiro oficial de 37 anos, também razoavelmente experiente, com mais de 4.000 horas de voo, sendo um 1.170 e uma delas no 330. Ele estava trabalhando na Cathay há apenas 3 anos, e antes disso voou por 11 anos na Força Aérea Real Australiana. Os 2 pilotos começaram o briefing pré-voo checando o livro de registro da aeronave que haviam operado no dia anterior. A aeronave tinha 12 anos e era um Airbus A330-342, equipado com 2 motores turbofan imensos adaptados a ela. Não havia falhas técnicas registradas no livro de registro e o equipamento tinha funcionado perfeitamente no dia anterior, deixando-os confiantes. Eles verificaram o clima e não havia problemas para o voo de 6 horas. Tudo parecia razoavelmente bem, com apenas algumas tempestades ao redor da rota e possivelmente um pouco de vento cruzado em Hong Kong mais tarde, mas dentro de sua zona de conforto. Eles decidiram que o primeiro oficial pilotaria o voo e o capitão informou a tripulação de cabine sobre o voo. A tripulação de cabine também era muito experiente. Eles eram liderados por um gerente de serviço de bordo apoiado por um comissário sênior, 3 comissários juniores e 6 membros juniores da tripulação de cabine. Como não havia nada de especial previsto durante o voo, o briefing foi concluído rapidamente e eles seguiram para a aeronave que estava sendo reabastecida no stand número 8. Os pilotos decidiram carregar 24.400 kg para um total de combustível de partida de 33.400 kg. Durante a inspeção, o capitão viu o abastecedor verificando a qualidade do combustível e foi conferir pessoalmente. A qualidade do combustível é verificada coletando uma amostra após o filtro de combustível do carro e inspecionando visualmente se está limpo, sem contaminantes visíveis ou água livre.
A amostra de combustível parecia ótima, então o capitão continuou sua inspeção, enquanto o abastecedor começava a carregar o combustível. Porém, minutos após iniciar o abastecimento, o abastecedor percebeu que a mangueira de combustível vibrava mais que o normal. Ele estava ciente da reconexão recente do sistema de combustível subterrâneo e presumiu que bolhas de ar poderiam estar causando a vibração, assim como ocorre na torneira da cozinha quando a água fica desligada por um período. Ele interrompeu e retomou o abastecimento repetidamente, o que resolveu temporariamente as vibrações até que todo o combustível fosse elevado. Estranhamente, ao verificar mais tarde a diferença de pressão ao redor do filtro de combustível, notou um leve aumento. Ele anotou isso no diário de bordo do caminhão-bomba e pensou que talvez seja a hora de trocar o filtro de combustível em breve, e então continuou suas tarefas. O que realmente aconteceu aqui foi que a água salgada restante, que havia sido deixada dentro da tubulação, agora havia entrado no filtro, onde as partículas de seiva a capturaram assim como foram projetadas para fazer. Mas o que não foi projetado foi o fato de que esta era água salgada, não água normal, e as partículas de sal se fixaram nas partículas de seiva, fazendo com que o filtro não bloqueasse completamente como foi projetado. Em vez disso, o filtro continuou a deixar o combustível passar, mas a pressão interna fez com que o filtro se deformasse e o combustível começasse a refluir através do filtro e a contorná-lo através dos buracos e então para a aeronave. Provavelmente, essa foi a causa das vibrações que o abastecedor sentiu durante o abastecimento. Agora, isso não era ótimo, mas ainda não deveria ser um grande problema. Os motores de aeronaves são certificados para poder funcionar com quantidades bastante significativas de contaminação de combustível, então um filtro quebrado, normalmente, não deveria ter sido um problema tão grande. Mas o que ninguém sabia era que o filtro, agora quebrado, começou a produzir um tipo completamente novo de contaminantes, com os quais ninguém havia calculado, e esses eram as próprias partículas de seiva. Os filtros de combustível em motores de aeronaves capturam todas as partículas de até 40 micrômetros e cerca de 90% das partículas entre 10 e 40. Mas isso significava que dentro do combustível que agora estava sendo elevado, havia um contaminante que era em grande parte menor do que até mesmo os filtros do motor eram capazes de remover. Enquanto o capitão ainda realizava sua volta externa, a tripulação de cabine recepcionou e acomodou os 309 passageiros em seus assentos. O primeiro oficial preparava o cockpit. Quando o capitão voltou, foi informado sobre a rota de partida esperada. Em seguida, completaram a lista de verificação antes da decolagem. O agente de portão entrou com o recibo de combustível e a operação fluía suavemente. Eles estavam tão preparados que ficaram prontos para partir 10 minutos antes do planejado. Às 8h11, eles receberam autorização para recuar e começaram a se afastar do posto. O tempo para a partida estava ótimo, com poucas nuvens, ventos leves e temperatura de 28 graus, o clima perfeito para voar. A aeronave taxiou até a posição de espera da pista 28, enquanto os pilotos finalizavam as checagens pré-voo. E às 8h24, o Airbus começou a acelerar na pista para decolar. A decolagem e a subida inicial transcorreram sem incidentes, com o primeiro oficial pilotando manualmente até pouco mais de 335,4 metros antes de acionar o piloto automático. Tudo indicava que seria um voo de rotina agradável de volta para Hong Kong. No fundo do sistema de combustível do Airbus, as esferas ZAP se agitavam nos tanques, aproximando-se das bombas que sugavam combustível para os motores. O sistema de combustível do Airbus A330 possui vários tanques internos e externos nas asas, além de um tanque separado no estabilizador horizontal. Nos tanques de asa, células coletoras próximas às raízes das asas permitem que as duas bombas principais suguem o combustível e o enviem aos motores. Também há uma bomba reserva externa à célula coletora, se preciso for. O combustível é sugado dos tanques, bombeado através de um trocador de calor para resfriar o óleo do motor, passa pelo filtro de baixa pressão até a bomba de alta pressão, que cria pressão para operar as unidades de medição de combustível. A unidade de medição de combustível então fornece a quantidade ideal de combustível para os queimadores do motor. Embora exista cerca de 1 milhão de componentes separados neste sistema, isso deve dar uma ideia geral da sua aparência.
Cada motor é controlado por uma unidade de controle eletrônico de motor, um pequeno computador que detecta a alavanca de empuxo e a entrada de autothrust, traduzindo isso em comandos para a unidade de medição de combustível considerando condições externas, desempenho do motor e outros fatores. A unidade de medição de combustível possui diversas válvulas mecânicas projetadas para manter a pressão do combustível constante e responder com precisão e rapidez às demandas do controle eletrônico de motor. Estamos indo longe nos projetos de sistemas agora, mas essas coisas são importantes para entender completamente o que está prestes a acontecer. Antes de encerrar sobre aspectos técnicos, há um último sistema dentro do motor que quero mencionar: o controle de fluxo de ar do motor. Veja, quando o ar passa pelo núcleo de um motor a jato, ele fluirá primeiro pelos compressores de baixa, depois intermediários e, finalmente, de alta pressão antes de entrar nas câmaras de combustão. Esse fluxo funciona bem em velocidades de rotação mais altas, mas quando o motor muda de velocidade repentinamente ou funciona em RPMs mais baixos, pode haver mudanças bruscas na pressão, causando surtos ou paradas do motor se não for controlado adequadamente. Os surtos do motor são as lâminas do compressor parando, fazendo o ar fluir na direção errada dentro do motor, o que pode danificá-lo e afetar severamente seu desempenho. Para evitar isso, palhetas de estator variáveis e válvulas de sangria foram incorporadas aos estágios compressivos do motor, garantindo um controle preciso da pressão. Como mencionei antes, essas mudanças de pressão são diretamente causadas por mudanças na velocidade do motor. As válvulas e palhetas são acionadas com a ajuda do drolic de combustível, que é basicamente a pressão do combustível da bomba de alta pressão. Isso significa que este sistema está diretamente conectado à função do sistema de combustível. Durante a subida da aeronave rumo ao Nordeste, os pilotos notaram flutuações anormais na relação de pressão do motor número 2. Flutuou em torno de 0,015 EPR, e quando olharam para o motor número 1, também estava flutuando, mas não tanto. Isso foi um pouco estranho, mas não havia avisos associados a isso e os motores estavam funcionando bem. Então os pilotos apenas discutiram e decidiram continuar o voo e informar os engenheiros sobre isso quando chegassem ao seu destino. Mas após cerca de 33 minutos de voo, logo depois de estabilizarem em uma altitude de cruzeiro de 39 mil pés, um aviso surgiu abruptamente no sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave. O aviso informava falha no sistema de controle e resposta lenta do motor 2. Não havia item de ação na lista de verificação para os pilotos, era apenas informativo. O capitão contatou o controle de manutenção da Cathay via telefone satélite para obter ajuda na interpretação e possível resolução do problema. O engenheiro que atendeu o chamado solicitou aos pilotos que testassem a resposta do motor aos ajustes no nível de empuxo. Quando os pilotos tentaram fazer isso, viram que o motor respondia, mas o EPR ainda flutuava um pouco em torno do alvo. O engenheiro e o capitão continuaram a pesquisar em seus manuais para identificar a causa sem encontrar nada específico. Eles discutiram mudar o controle do motor de EPR para N1, mas decidiram contra, pois o controle do motor funcionava bem, apenas flutuando um pouco. Os engenheiros no centro de controle monitoraram remotamente os parâmetros do motor via link de dados e, pelos dados, os motores funcionavam bem. Eles aconselharam a tripulação a continuar monitorando e ligar novamente se algo mais acontecesse. Considerando as informações disponíveis, os pilotos discutiram o assunto, mas decidiram prosseguir com o voo. O que eles não sabiam era que as esferas de zap no combustível começaram a se concentrar nos tanques coletores de asa e cada vez mais eram sugadas para o sistema de combustível do motor. Uma vez lá dentro, eles se infiltraram pelos filtros do motor e começaram a se depositar em torno de ligações e válvulas dentro das unidades de medição de combustível e outras partes cruciais. Os pilotos estavam vendo em seus instrumentos de motor o resultado das válvulas tendo dificuldade crescente para se mover devido à contaminação. Isso não se mostrou um grande problema, enquanto a velocidade do motor era relativamente constante e havia pouco movimento necessário das válvulas. Mas essa situação não duraria muito. 1h e 15 minutos após o primeiro aviso, os pilotos foram solicitados a descer do nível de voo 390 para 380 ao entrarem no espaço aéreo de Kota Kinabalu, na Malásia.
Assim que a aeronave se estabilizou no novo nível, o aviso de falha do sistema de controle do motor 2 Sistema de Monitoramento Centralizado Eletrônico da aeronave reapareceu. Desta vez foi acompanhado pelas informações: evite mudanças rápidas de empuxo e resposta lenta do motor 2. Os pilotos reconheceram a informação, mas não havia itens para eles completarem. Eles tentaram ligar e desligar o antigelo do motor para verificar se afetaria as flutuações do EPR, mas nada aconteceu. O motor ainda funcionava bem, respondendo às demandas de empuxo. Novamente, os manuais não continham informações sobre as condições subjacentes a esses avisos. Mas o aviso de evitar mudanças rápidas de empuxo indica um problema com o controle de fluxo de ar do motor, lembra? Essa é a parte do sistema com as palhetas guia de entrada variáveis e válvulas de sangria. E o outro aviso tinha a ver com uma unidade de medição de combustível. Aqui já podemos ver como as esferas de ZAP começaram a afetar mais componentes dentro do sistema de combustível do motor número 2, e claro, o que está no motor número 2 eventualmente também alcançaria o motor número 1. O capitão, muito mais preocupado, contatou novamente o controle de manutenção, questionando se eles viam o mesmo problema e se era seguro prosseguir com o voo. Desta vez havia outro engenheiro que atendeu a chamada que havia sido informado sobre a situação por um de seus colegas. Ele analisou os dados novamente e confirmou que, do ponto de vista deles, não havia nada alarmante ocorrendo. Eles verificaram e não houve manutenção durante a noite que explicasse um motor de repente mal comportado. E os outros parâmetros estavam semelhantes à primeira chamada. O engenheiro examinou o motor número 1 e considerou que estava funcionando bem, sem problemas. Sim, houve algumas pequenas flutuações de EPR nesse lado também, mas ele pensou que isso poderia ser devido ao motor tentando compensar as flutuações do lado oposto. Embora seja uma teoria plausível, não é assim que esses motores realmente funcionam. Eles funcionam buscando manter a velocidade da aeronave próxima da necessária, porém sem compensar exatamente a saída de empuxo. Ele também mencionou que a mensagem "evite mudanças rápidas de empuxo" estava ligada ao sistema de guia variável e que a tripulação deveria ajustar os níveis de empuxo com cautela para evitar excessos. Se houvesse um excesso, eles deveriam seguir os procedimentos dos manuais, e de qualquer forma, a unidade de medição de combustível seria substituída em Hong Kong para solucionar o problema. Os pilotos ficaram satisfeitos com a explicação e agora se sentiam mais confiantes para prosseguir com o voo. Agora, antes que alguém comece a ter opiniões sobre a tomada de decisões aqui, lembre-se que esses dois pilotos não tinham ideia de todas as outras coisas que eu já lhes contei sobre a contaminação do combustível. O sistema de alerta da Airbus também não havia sido programado para conectar os pontos com isso. Aos olhos dos pilotos, eles tiveram algumas pequenas flutuações, principalmente em um motor, que causaram dois avisos diferentes sem ações conectadas a eles. E todo o processo foi monitorado remotamente pelo controle de manutenção, que considerou seguro. Se eu estivesse no lugar desses dois pilotos, provavelmente teria tomado a mesma decisão, o que também foi a conclusão do relatório final. O voo prosseguiu sem problemas, e cerca de 1h30 depois, às 12h55 no horário de Hong Kong, a aeronave entrou no região de informações de voo de Hong Kong e iniciou a aproximação para o pouso. O capitão copiou os anos 80 via ACAR e indicou que a pista 07 esquerda estava em uso com vento de 160 graus a 9 nós, variando entre 100 e 160 graus, indicando possibilidade de vento de cauda ou de frente no pouso. A visibilidade era superior a 10 km com poucas nuvens a 182,8 metros e dispersas a 548 metros, temperatura de 29 graus Celsius, ponto de orvalho 24 e pressão QNH de 1013 HPA. Nos anos 80, um relatório especial também alertou sobre a previsão de cisalhamento de vento significativo em ambas as pistas devido aos ventos variáveis. Com exceção do aviso de cisalhamento de vento, o tempo estava bom e o primeiro oficial iniciou os preparativos para uma aproximação no sistema de pouso por instrumentos na pista 0750. Ele planejou um pouso com flaps totais e, após verificar o desempenho, os pilotos concordaram em usar a configuração de auto-brake baixo, já que a pista era boa e longa. Após o briefing, o radar de Hong Kong os autorizou a seguir o subnó para a rota padrão 2 Alpha, conforme informado. Antes de iniciar a descida, o capitão fez um anúncio de rotina aos passageiros. Então, eles foram autorizados a descer para o nível de voo 230, e é aqui que as coisas começaram a ficar interessantes.
Às 13h19, enquanto desciam, os pilotos ouviram um leve estalo seguido por um cheiro no cockpit de ozônio e algo queimando. Logo em seguida, um aviso no sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave indicou falha no sistema de controle do motor 1 e parada do motor 2. Isso não era uma boa notícia. O capitão iniciou as ações do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave para a parada do motor, que envolviam reduzir a potência do motor número 2 para marcha lenta. Isso significava que agora eles só tinham o motor número 1 disponível, que começava a mostrar os mesmos avisos do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave que o motor número 2 havia mostrado antes. Isso incluía a resposta lenta do motor número 1 e evitar mudanças rápidas de potência. Com as subesferas atingindo o interior do motor, o capitão moveu o nível de empuxo número 1 para o máximo conforme os procedimentos de motor único, mas o motor respondeu apenas aumentando o empuxo para cerca de 57 antes de cair novamente para 37, próximo ao ocioso. Os pilotos sabiam que enfrentavam algo mais sério do que o previsto. O capitão acionou o rádio e chamou Hong Kong Café 780 pam 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 pam, operando o motor 2 em empuxo ocioso, mas de resto, procedimentos normais. Pedimos uma resposta de alto nível, por favor. Uma chamada PAN é uma chamada de urgência, significando que uma aeronave está lidando com uma situação incomum que pode exigir prioridade, mas sem risco imediato à vida dos ocupantes ou à segurança da aeronave. O controlador de tráfego aéreo reconheceu a chamada PAN e notificou os serviços de incêndio e resgate do aeroporto para deixá-los em espera local. Isso os teria deixado eles prontos e em alerta se algo acontecesse após o pouso, pois os pilotos perceberam que teriam que voar até a aproximação com apenas um motor. O procedimento estipulava que o capitão deveria voá-lo, então ele reorientou a aproximação de acordo com o perfil de motor único, significando flaps 3 em vez de cheios, e garantiu que tudo mais estava corretamente programado no computador de gerenciamento de voo. Ele então pediu prioridade ao controle de tráfego, que foi aprovada imediatamente, e eles foram liberados para o ponto de referência Limes, parte da transição para o sistema de pouso por instrumentos da pista 07 à esquerda. Eles começaram a virar em direção ao ponto de referência, mas antes de assumir os controles, o capitão contatou a gerente de serviço de bordo Lee e explicou a situação. Ele pediu a ela que começasse a preparar a cabine para o pouso e que observasse o motor do lado direito para ver se ela conseguia ver algo em comum e que relatasse se visse algo. A gerente de serviço repetiu isso, desligou o telefone e, enquanto caminhava de volta pelo avião, o capitão anunciou para a tripulação de cabine iniciar a preparação para o pouso. Até agora, o tratamento da situação pela tripulação foi excelente, com todas as partes envolvidas sendo informadas e participando. Foi ótimo de ver. Com o capitão no controle, a aeronave recebeu autorizações de descida contínua e as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. Às 13h30, a cerca de 72,4 km da pista, a aeronave teve que nivelar momentaneamente a 8.000 pés. Isso significava que o capitão tinha que adicionar empuxo no motor número 1, mas quando ele fez isso, a mensagem do ECAN motor 1 parado apareceu e isso significava que o único motor restante agora começava a ter alguns problemas reais. Os pilotos completaram as ações do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave, que incluíam reduzir o empuxo para marcha lenta naquele motor, o que significa que agora ambos os motores estavam em marcha lenta, e quando o capitão tentou os motores, desconectando o acelerador externo e movendo uma das alavancas de empuxo para a frente lentamente, uma de cada vez, não houve resposta de nenhum deles. Ao invés disso, a mensagem motor 1 parado do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave apenas reapareceu. Isso foi realmente ruim. A aeronave estava a 8.000 pés, voando a cerca de 295 nós, com 45 milhas náuticas restantes. Uma regra geral é que uma aeronave planará cerca de 3 vezes sua altura em milhas náuticas, mas talvez 1 milha por cada 10 nós acima de sua velocidade de stall. Então, isso seria 8 vezes 3 igual a 24, mas talvez outros 12 se tivessem sorte. Isso dá cerca de 36 milhas, o que obviamente era insuficiente.
Cientes da situação, a tripulação fez uma chamada de emergência ao controle de tráfego aéreo informando sobre a falha dupla do motor. Foram autorizados a descer para 3.000 pés, mas não podiam virar visualmente para o aeroporto devido às nuvens. Sabendo que os diretores de voo davam instruções baseadas na suposição de que os motores funcionavam, o capitão pediu que fossem desligados. Desconectou o piloto automático e começou a pilotar manualmente. A razão para retirar os automáticos neste ponto seria explicada pelo capitão, mas às vezes, pilotar manualmente uma aeronave que não está se comportando corretamente pode proporcionar uma melhor consciência da situação técnica e uma melhor sensação para a aeronave. De qualquer forma, a primeira coisa que ele fez após se desconectar foi inclinar-se levemente para cima e começar a subir, o que teve o duplo efeito de ganhar alguma altitude, que é a distância de planeio, e reduzir a velocidade de volta para a velocidade do ponto verde, que é a melhor velocidade para a operação de motor único neste caso, cerca de 202 nós. Ambos os fatores ajudariam a aeronave a alcançar o máximo possível se não conseguissem reiniciar ao menos um dos motores. Enquanto o capitão fazia isso, o primeiro oficial ligou a unidade de energia auxiliar e mudou os seletores de partida do motor para a ignição. Isso forneceria ignição contínua do motor para evitar qualquer possível apagamento de chama. A aeronave rompeu as nuvens, permitindo que os pilotos finalmente avistassem o aeroporto. O capitão tentou mover lentamente as alavancas de empuxo para cima da posição de inatividade novamente, mas inicialmente não houve resposta. Mas após algumas tentativas, o motor número 1 finalmente respondeu e começou a aumentar para um N1 em torno de 74%, com as alavancas de empuxo no entalhe de subida. Isso era menos do que o esperado com a alavanca de empuxo nessa posição, mas suficiente para manter a aeronave voando e acelerando um pouco. O motor número 2 nunca respondeu e permaneceu em um N1 de 17% abaixo do ocioso, indicando falha essencial. Às 13 horas e 36 minutos, o primeiro oficial deu à tripulação da cabine assentos para o pouso pelo PA. Alguns segundos depois, ele também adicionou tripulação de cabine a estações, o que significava que a tripulação de cabine deveria agora começar a se preparar para uma possível evacuação após o pouso. A tripulação da cabine agiu prontamente, avisando o cockpit que estavam preparados para o pouso. O capitão manobrava visualmente em direção à pista, e a torre o liberou para uma aproximação visual, permitindo que escolhesse entre a pista 07 à esquerda ou à direita. Enquanto isso acontecia, várias outras mensagens do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave foram exibidas, que continuaram aparecendo nos próximos minutos, nenhuma delas relevante para os problemas do motor que eles estavam enfrentando, então foram rapidamente descartadas. Em vez disso, o primeiro oficial perguntou ao capitão se deveria tentar executar os itens de ação do manual de referência rápida para uma falha total de combustível no motor número 2, visando possivelmente fazê-lo voltar a funcionar. O capitão concordou em tentar, então o primeiro oficial acionou a turbina de ar de impacto Hum Air Turbine. Ele ligou o interruptor de sangria de ar da unidade de energia auxiliar, desligou e religou o interruptor mestre número 2, mas sem sucesso. O motor permaneceu abaixo da marcha lenta. Usar essa lista de verificação não fazia parte dos procedimentos para aquela situação, mas fazia sentido e poderia ter resolvido o problema se a falha fosse de outra natureza. Ações inovadoras como essa demonstram grande conhecimento técnico e aeronáutico sob condições de alto estresse. Às 13 horas e 42 minutos, o capitão iniciou os preparativos para o pouso, solicitando a seleção de flaps com FIG-1. Neste momento, a aeronave estava a 1,7 km a uma velocidade de 219 nós, aproximadamente a 14,48 km do aeroporto. Isso é bastante alto, mas compreensível, pois o capitão sabia que poderia perder o motor restante a qualquer momento e queria ter a opção de continuar planando. Mas agora, ele queria começar a desacelerar, então moveu a alavanca de empuxo número 1 de volta para o ponto morto. Mas aí veio o próximo problema. O motor não respondeu. Em vez disso, continuou a fornecer cerca de 74% de empuxo, o que significa que, da altitude atual da aeronave, e com esse empuxo, estavam muito altos e com energia demais para completar a aproximação estabilizada. Mas o capitão sabia que não tinha escolha. Ele não sabia por quanto tempo o motor restante funcionaria, então precisava pousar a aeronave imediatamente.
Ele decidiu continuar voando através da linha de cheiro estendida para dar a si mesmo mais milhas de pista e então se restabelecer na final do norte em vez disso. Simultaneamente, o capitão usou o microfone do sistema de som para fazer um breve anúncio aos passageiros, informando sobre problemas nos motores, que estavam causando as vibrações perceptíveis, e pediu para que permanecessem sentados e atentos às instruções da equipe de cabine. Ele poderia ter deixado o primeiro oficial fazer o anúncio, mas durante emergências reais, é importante para passageiros e tripulação ouvirem a voz do capitão e ele reafirmar a autoridade da tripulação de cabine. Novamente, uma performance realmente estelar. Enquanto a aeronave se restabelecia na linha central, ainda estava a 5.200 pés, 8 milhas náuticas de distância do toque, e agora com uma velocidade de 234 nós, excessivamente alta. O capitão acionou freios e trem de pouso para aumentar o arrasto ao inclinar o nariz para a pista, o que ajudou, mas não o bastante para manter a velocidade abaixo do limite de 240 nós para os flaps 1. Isso acionou um alerta de excesso de velocidade no cockpit, ocorrendo simultaneamente a execução da checklist de pouso pelos pilotos. A torre de Hong Kong liberou a aeronave para pousar na pista 07 esquerda com vento de superfície de 150 graus a 13 nós, indicando um vento cruzado moderado da direita. O motor 1 ainda produzia cerca de 70% de empuxo, impedindo a desaceleração da tripulação, que continuava avançando em direção à pista com uma velocidade aproximadamente de 100 nós acima do normal. O capitão armou o freio de velocidade para o pouso, ativando os spoilers automáticos de solo após o toque no chão. Quando a aeronave passou 223,4 metros, a velocidade ainda era de 227 nós com flaps 1, causando uma velocidade vertical muito maior que o normal, acionando o sistema de aviso de proximidade do solo. Muito baixo. Terreno, puxe para cima. Isto agora podia ser ouvido junto com um segundo aviso de excesso de velocidade. O ambiente do cockpit estava agora super estressante, mas não parecia afetar muito os dois pilotos. Eles ainda discutiam calmamente suas opções, como se deveriam tentar estender os flaps também. O capitão disse que os flaps provavelmente não sairiam devido à alta velocidade, mas o primeiro oficial sugeriu tentar mesmo assim. O Flaps 2 foi selecionado e logo receberam um aviso de alívio F piscando, indicando que os flaps não estavam se estendendo completamente para a posição Flaps 2, mas sim para uma posição intermediária para proteger o mecanismo do flap das altas cargas aerodinâmicas naquela velocidade. De qualquer forma, não havia muito mais que os pilotos pudessem fazer neste ponto, eles só tinham que pousar esta aeronave, então o capitão apenas continuou insistindo. O sistema de aviso de proximidade ao solo continuou soando alto demais para chover e puxar para cima, enquanto a pista se aproximava cada vez mais a uma velocidade alarmante. Às 13 horas e 43 minutos, o Airbus A330 pousou na pista 0750 cerca de 680 metros na pista, a uma velocidade de 231 nós, quase o dobro da velocidade normal de pouso. A roda direita tocou o solo primeiro, mas devido à velocidade e ao vento cruzado, saltou novamente, inclinando levemente para a esquerda. O capitão, ciente da impossibilidade de um salto naquela velocidade, inclinou o nariz para a frente. A aeronave tocou o solo novamente, mas, devido à alta inclinação e ao impulso descendente, a cobertura do motor esquerdo colidiu com a pista, provocando faíscas. Nesse momento, os spoilers se estenderam completamente, retirando a sustentação das asas e transferindo todo o peso da aeronave para as rodas e freios. O primeiro oficial chamou sem spoilers, sem luz verde reversa, sem diesel, fazendo o capitão desconectar o freio externo, ajustado para baixo, e aplicar a frenagem manual máxima. Os reversores foram selecionados, mas apenas o do motor número 1, agora danificado, foi acionado. A aeronave continuou avançando pela pista, transferindo uma enorme quantidade de energia cinética para seus freios, mas eventualmente começou a desacelerar, parando completamente cerca de 300 metros antes do final da pista. Logo após o pouso da aeronave, os caminhões de bombeiros entraram na pista e começaram a persegui-la. Com a aeronave totalmente parada, eles se aproximaram com cautela de cada lado para avaliar o status da aeronave e seus freios. No cockpit, os pilotos suspiraram aliviados, mas sabiam que ainda não havia terminado. Talvez houvesse um incêndio nos freios e rodas do lado de fora, necessitando uma evacuação.
O capitão anunciou aos passageiros que a situação estava sendo avaliada e pediu que permanecessem sentados. A tripulação então desligou os motores e executou as listas restantes de verificação do sistema de monitoramento centralizado eletrônico da aeronave que ainda estavam nas telas. O capitão agora mencionou ao primeiro oficial que inicialmente estava inclinado a optar pela opção segura de manter os passageiros a bordo e depois desembarcá-los normalmente. Agora isso pode ser uma surpresa para você, mas é realmente verdade. A evacuação é uma manobra que quase sempre vai causar ferimentos nos passageiros e deve ser usada apenas em caso de uma situação diretamente ameaçadora à vida. A torre instruiu o capitão a contatar o líder do incêndio na frequência 121,9. Enquanto isso, os pilotos notaram que a temperatura dos freios seguia aumentando, chegando a 1000 graus Celsius. Por precaução, ao verem isso, iniciaram a lista de verificação de evacuação até o comando real, apenas para estarem preparados caso fosse necessário. E logo seria. O líder dos bombeiros informou aos pilotos que podia ver fumaça e fogo saindo dos freios e que agora estavam jogando água neles para tentar resfriá-los. O capitão pediu que ele confirmasse se de fato podia ver fogo. E quando o chefe dos bombeiros fez isso, o capitão decidiu iniciar a evacuação. O que entendo completamente, pois é muito difícil prever como qualquer incêndio pode se desenvolver. Então, sem mais informações precisas do que isso, se você ouvir fogo e fumaça, você evacua. Ao comando de evacuação do capitão, a tripulação da cabine já preparada reagiu prontamente abrindo as 8 saídas de emergência. Todos os escorregadores foram implantados, exceto um na porta traseira que foi desativado após o pouso por engano. A porta foi fechada, rearmada e reaberta, resolvendo o problema. A evacuação durou 2 minutos e 15 segundos, um pouco mais do que os 90 segundos calculados, provavelmente porque vários passageiros, contra a instrução da tripulação, optaram por levar sua bagagem de mão. Os 2 pilotos e o gerente de serviço de bordo evacuaram a aeronave por último, após verificarem que todos haviam saído em segurança. Dos 322 passageiros e tripulantes a bordo, 259 evacuaram sem nenhum problema, 62 sofreram ferimentos leves como arranhões e contusões, e uma passageira machucou tanto o tornozelo que mais tarde teve que fazer uma cirurgia. Mas, no geral, este foi um resultado fantástico, dado o que realmente aconteceu. Após investigadores examinarem os motores, partículas de seiva foram encontradas e todo o sistema de combustível nos estandes do aeroporto de Ruanda foram fechados, limpos e rechecados antes de serem reutilizados. A Organização da Aviação Civil Internacional foi solicitada a criar melhores orientações para o teste desses sistemas e as autoridades indonésias também foram criticadas por sua falta de supervisão. Novos filtros de combustível para os caminhões de bomba foram projetados para evitar esse tipo de contaminação, e a Airbus atualizou seus sistemas de alerta para associar esses avisos com possíveis contaminações de combustível, fornecendo aos pilotos a orientação necessária. Finalmente, ambos os pilotos receberam o Prêmio Polaris por habilidade aérea em 2014 por seu excelente manejo desta emergência. Se você achou isso interessante, então também vai adorar esses vídeos. Considere apoiar meu trabalho juntando-se à minha equipe no Patreon, adquirindo produtos ou enviando um super agradecimento. Tudo é muito apreciado. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima vez.